Você já deve ter ouvido falar no tipo de investimento Tesouro Direto Renda Mais, não é mesmo? Então, esse investimento tem trazido muitas novidades, dúvidas. Se você tem alguma dúvida e quer comparar com outros tipos de investimento, então este vídeo é para você. Sejam bem-vindos e bem-vindas também ao nosso canal, que tem o objetivo aqui de tratar de planejamento financeiro pessoal e ajudando a cada um a alcançar seus objetivos e a sua liberdade financeira. Hoje a gente está aqui com o Ricardo Vasconcelos, o Vander Vicente, e tenho o prazer para esse tema que o Ricardo chamou aqui para nós no início, ter a ilustre visita aqui do Rafael Schincariol. Obrigado, Rafael, pelo seu tempo. Rafael Schincariol é o head comercial da Fiduc, empresa que, na verdade, que provê soluções para planejadores financeiros ajudarem os seus clientes no pilar de gestão de ativos, né? Então, a gente nada mais que convidou o Rafael, que elaborou um material bastante interessante. Espero que vocês gostem, aproveitem e se desejarem colocar suas dúvidas no chat para a gente dar algum tratamento, responder, enfim. Então, mais uma vez, Rafael, obrigado. Eu queria deixar a palavra aí para você, compartilhar o material e no final a gente vai discutir um pouco sobre o tema. Perfeito, Rogério. Muito obrigado você e a todos do canal Planejadamente pelo convite. E é um tema super bacana, né? A gente tem essa novidade que o Tesouro Direto lançou para a gente aí recentemente e às vezes gera dúvida. Coisa nova gera dúvida e achei importante a gente poder ter essa conversa e tirar algumas delas. Uma questão importante para a gente pensar, primeiro para que existe o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é uma forma que o governo tem de poder comercializar alguns títulos emitidos por ele. E o Tesouro Direto, para quem não conhece, ele tem um conceito de que ele foi criado para proporcionar acesso à pessoa física. Então, a pessoa física pode fazer um investimento diretamente em títulos públicos federais, e esse foi um dos primeiros conceitos criados por trás do Tesouro Direto. O segundo desses conceitos é que esse lançamento feito em 2002 tinha a ideia de poder democratizar, fomentar que as pessoas formulassem maiores quantidades de poupança. Existia uma limitação muito grande no conceito das pessoas em como que elas poderiam investir o dinheiro dela, e o Tesouro Direto queria fomentar que as pessoas tivessem uma preocupação maior em criar essa poupança. Alguns dos grandes conceitos que desde o início formataram esse projeto e continuam existindo até hoje é que existe um conceito de segurança, em que o Tesouro Direto é o garantidor do que está sendo comercializado por aí. Existe o conceito de que cada investidor tem a flexibilidade de eventualmente escolher os títulos que quer colocar dentro da sua carteira. Hoje, principalmente, o modelo completamente digital é o que torna isso muito fácil para o acesso do cliente final. E acessibilidade, os títulos têm um acesso com um ticket muito pequeno, né? Então, isso ajuda com que as pessoas possam construir os seus investimentos com todos os volumes financeiros diferentes. E isso tem dado muito resultado. Quando a gente entende um pouco de como está evoluindo esse mercado nos últimos anos, se a gente pega o intervalo entre 2007 e 2011, o Tesouro Direto tinha algo em torno de 38 mil investidores ativos. E um ticket médio, um investimento médio aí por operação em torno de 14, 15 mil reais. Conforme o tempo vai passando e o Tesouro continua investindo no acesso das pessoas, no intervalo de 2012 a 2016, esse número sai de 38 mil investidores ativos para mais de 157 mil, e com uma pequena oscilação aí no ticket médio investido pelos clientes. De 2017 a 2021, a gente teve um avanço assim exponencial nesse número. A gente saiu de uma base de 150 mil para mais de 1 milhão de investidores ativos. E uma informação importante é que o ticket médio de operação, inclusive, diminuiu. Ou seja, pessoas com perfis de rendas diferentes estão conseguindo acessar esse tipo de investimento. E no ano seguinte, os dados que a gente tem até final de novembro, a gente dobrou essa base de investidores ativos dentro do Tesouro Direto.
Então, é um tema que é muito importante. Conforme o tempo passa, tem feito mais e mais presença no investimento das pessoas, nos planejamentos financeiros que as pessoas constroem. E nesse sentido, o Tesouro Direto também busca inovar e trazer eventualmente títulos novos ou opções novas de investimentos para os clientes. E isso é o que a gente vai conversar um pouco aqui sobre o Renda Mais. O Renda Mais é um novo título que foi lançado pelo Tesouro, e ele tem gerado um pouquinho de dúvidas até pela forma de formatação, como é que ele foi construído e para que ele serve, e acho que é importante a gente poder tirar um pouco dessas dúvidas que possam existir. O que é esse título Renda Mais? O título Renda Mais ele foi constituído com a ideia de ser uma maneira que a pessoa possa formar uma complementação de renda. Poxa, lá na frente eu tenho uma expectativa de quanto vai ser minha aposentadoria, minhas contribuições do INSS, na minha organização financeira, mas eu sei que eu preciso complementar um pedaço dessa renda para poder manter a minha qualidade de vida. O Renda Mais ele vem com esse conceito por trás dele. O segundo ponto importante é que esse título do Tesouro Direto, ele permite que você construa uma renda, mas que no momento em que essa renda comece, ela vai gerar durante 20 anos. Então ele tem um prazo específico de tempo em que você vai poder receber essa renda quando você faz a contratação desse título. Tá? Um terceiro ponto importante é que, com as informações que a gente tem disponíveis no site do Tesouro, e no material específico desse produto, ele deixa claro para a gente que durante o período de renda, você vai ter a inflação garantida. O período antes da renda, você tem inflação, mais alguma coisa. Então, durante esses 20 anos, você sabe que aquele poder de compra que você acumulou, ele vai estar protegido aí da inflação durante esse tempo. Próxima informação importante é a tributação. A gente fala de títulos que eventualmente têm prazos mais longos, porque são para constituição de patrimônio ao longo do tempo, e a tributação dele vai seguir aquela regrinha básica que a gente tem para os títulos de renda fixa. Aquela tabelinha regressiva que quanto mais tempo passa, menor é essa alíquota, chegando aí a 15% como a alíquota mínima depois de 720 dias. Para quem já está acostumado eventualmente de ter algum título de renda fixa, algum investimento, algum fundo de renda fixa, está muito acostumado com essa tabelinha, funciona exatamente da mesma forma. O terceiro ponto, o próximo ponto importante é a gente entender como que funciona para a gente contribuir e construir essa renda ao longo do tempo. E é uma forma muito simples da gente poder entender. No momento em que você contrata esse título, você vai entender que precisa fazer aportes recorrentes para que esses aportes, no momento em que você for converter esse dinheiro em renda, juntem um capital suficiente para te gerar o dinheiro durante 20 anos. Uma coisa muito importante desse título é que a direção que ele dá para o investidor é a direção mais correta possível. Se você quer construir uma renda para você no futuro, o que você precisa é de aportes regulares. É ter uma regularidade no seu guardar dinheiro para que lá na frente você possa utilizar esse dinheiro durante algum tempo e garantir uma renda para você. No caso específico desse título, o período que você tem para utilizar esse dinheiro vai continuar sempre fixado nesses 20 anos desse título. Mas o período de contribuição, ele pode variar, ele pode ser maior. Aí, no momento da sua contratação, é que você vai definir quanto tempo você vai ter de contribuição. Quando a gente entende um título tão longo, uma dúvida muito clara que costuma aparecer é qual que é a liquidez, né? Pois se eu precisar desse dinheiro antes, eu posso mexer nele? Eu tenho flexibilidade para poder trabalhar com esse dinheiro? E as informações que a gente recebeu sobre esse título explicam para a gente de forma muito clara. Primeiro que para você poder investir nesse tipo de título e garantir essa renda, as suas contribuições, a sua compra precisa ser até o momento em que você for transformar em renda. Depois que transformou em renda, você não pode mais aportar dinheiro nesse mesmo título. O segundo ponto importante é que, por ser um título do Tesouro Nacional, ele te dá liquidez para que você possa se desfazer desse título a qualquer momento. O aviso importante que a gente tem nesse momento é que, apesar de você ter a liquidez nesse título, ou seja, você pode se desfazer dele, você não tem garantia de qual será o valor com que você vai conseguir se desfazer nele.
Aquela famosa marcação a mercado, que hoje em dia bastante gente tem falado sobre ela nas mídias e tudo mais, ela vai afetar esse tipo de título. Então, você tem liquidez, mas você não tem a garantia de como é que vai estar aquele preço na hora da sua venda. Uma informação importante é que o título de renda fixa, o que é fixo é que você garante a rentabilidade lá no vencimento. Se você precisar se desfazer antes dele, eventualmente isso vai variar. O terceiro ponto em relação à liquidez é que, a partir do momento que você contrata esse título, durante os primeiros 60 dias, você não pode se desfazer dele. Isso é uma regrinha de quando ele foi emitido. Uma outra informação importante é que o Tesouro Renda Mais, ele basicamente é uma NTNB com uma carinha diferente, com uma roupagem diferente. A NTNB é aquele título em que a gente tem uma remuneração atrelada à inflação mais uma taxa pré. E por isso que existe essa volatilidade se em algum momento você quiser se desfazer desse título. Tá? Quando a gente pensa sobre os pontos que a gente levanta nessa discussão, o que me chama a atenção inicialmente é que ele basicamente é uma NTNB com uma roupagem diferente, ou seja, um título com inflação mais uma taxa pré. Ele tem um foco em prazos longos, acho que isso é muito importante para o planejamento dessa renda do cliente, e ele tem liquidez, mas o cliente vai vender aí esse título no preço que ele tiver marcado ali no momento em que ele vai se desfazer. E o que que tem de desafios dentro desse processo? Sempre que a gente identifica um novo título, existe aquela dúvida: será que é uma boa opção para o meu cliente? Será que é uma boa opção para o meu portfólio? Será que é uma boa opção para compor a minha carteira? Os desafios que eu identifico são, primeiro, que uma renda máxima durante 20 anos, talvez pensando nas expectativas de vida que a gente tem hoje em dia, não sejam suficientes para cobrir toda a melhor idade do nosso cliente, né? Aquele momento em que ele pode escolher desacelerar profissionalmente e curtir um pouco mais do patrimônio dele, talvez 20 anos não seja o suficiente. O segundo ponto de atenção é que garantir a inflação na renda é super importante. Você garante o poder de compra, mas você não tem potencial de ganho real. E isso, em prazos como 20, 30 anos de utilização desse dinheiro, pode ser muito dinheiro que não foi gerado com esse teu patrimônio. E um terceiro ponto é que, semelhante a uma NTNB, esse título ele tem liquidez, mas não tem previsibilidade. Então, se eventualmente você precisa utilizar esse dinheiro antes do seu vencimento, você corre o risco de acreditar que tem um valor lá e eventualmente ele não é exatamente aquele. Então, são desafios que a gente identifica. Esse título tem sido muito abordado como uma forma da gente utilizar em relação à previdência. A previdência hoje é uma ferramenta utilizada para essa organização financeira da aposentadoria e muitas pessoas têm pesado esse título Renda Mais para entender se ele vale a pena. Quando a gente fala sobre a previdência, eu particularmente gosto de separar a previdência como três grandes pilares nessa organização financeira. A previdência ela tem alguns benefícios importantes para serem utilizados no planejamento sucessório. Então, os recursos geram alguns benefícios que ajudam na sua organização sucessória. A Previdência tem legalmente alguns benefícios fiscais, em que você consegue utilizar ela para um planejamento fiscal. E a Previdência também funciona como uma forma de formação de patrimônio, que é exatamente o que esse Renda Mais se propõe a fazer. Todos esses grandes objetivos ou grandes características da Previdência são características de prazo mais longo. E quando a gente pensa, por exemplo, no benefício fiscal, ou seja, reduzir a quantidade de imposto que você paga hoje para pagar só lá na frente, esse longo prazo gera muito valor para você. Quando você pensa na redução em custos ou em tempo no processo de sucessão que você eventualmente precise fazer no futuro, isso gera um benefício para a sua família e para quem fica muito importante. Quando você pensa que a previdência te permite fazer uma escolha da alíquota, você não fica necessariamente preso na tabela regressiva, pode ser uma tabela progressiva, você consegue ter uma flexibilidade nessa decisão. Eventualmente, com uma organização financeira, você consegue até zerar a tributação numa previdência utilizando uma estratégia de forma correta. E a previdência te dá a possibilidade de ter um ganho real.
Então, quando você aporta num plano de previdência, você não fica concentrado numa única classe de ativo ou num único tipo de título. E isso permite que você busque rentabilizar o seu patrimônio de forma mais interessante. Eu separei aqui em dois grandes pilares, a renda mais e a previdência, para a gente poder fazer uma reflexão de, poxa, o que que eu deveria escolher para apoiar o meu plano de aposentadoria e a minha formação de patrimônio lá para frente. Quando a gente pensa na renda mais, ela te dá espaço para poder ter essa renda durante um prazo de 20 anos. Quando você pensa num plano de previdência, ele te permite escolher o período de utilização e te dá um pouco mais de flexibilidade nessa organização. O Renda Mais, ele garante para você a inflação lá no período da sua renda, e a Previdência tem o potencial para fazer um ganho real, ou seja, gerar dinheiro acima da inflação, ah, tendo uma alocação aí que faça sentido para o seu perfil. O Renda Mais, ele concentra risco. E aqui tem dois conceitos de riscos que eu acho importante. Ele concentra o risco de crédito, onde o único emissor de crédito é o governo, né? Então só tem o risco de crédito concentrado. E você concentra o risco de mercado. O risco de mercado é aquele de quanto pode oscilar esse investimento e você concentra esse risco em renda fixa e única classe de ativo. A previdência permite que você possa diversificar tanto esse risco de crédito quanto de mercado. O Renda Mais não tem esse benefício sucessório que a gente destacou em relação à Previdência, assim como também não tem o benefício fiscal de poder fazer um planejamento fiscal e organizar aí mais o seu fluxo de pagamento de impostos. E existe um desafio grande em fazer uma mudança. Eventualmente, num planejamento de 10, 15, 20 anos, a sua percepção de risco, os seus objetivos, o caminho que você quer traçar pode mudar e o Renda Mais tem esse desafio de que se eventualmente você precisar resgatar, tem marcação a mercado, algo nesse sentido, e a Previdência te dá a possibilidade de portabilizar, mantendo aí os prazos de investimento e para um planejamento mais longo isso pode fazer muito sentido. Acho que essas são informações importantes para a gente avaliar de, pô, será que faz mais sentido eu pensar numa previdência para essa organização de aposentadoria, ou será que eu deveria utilizar um título como Renda Mais para isso? Mas é uma discussão para a gente ter aqui com a nossa turma. A gente volta àquela pergunta do começo que o Ricardo trouxe, né? O que é o tema aqui da nossa discussão. O Renda Mais, como funciona? É melhor do que a Previdência? Na verdade, a resposta é assim, não é questão de ser melhor ou pior, né? A gente trouxe, junto aí com o Rafael F. Duque, essa primeira informação sobre esse contexto de título público, né? Então, até foi citado lá que esse ainda mais é semelhante à NTNB, né? E assim, só para a gente botar uma tecla SAP aqui na conversa, né? Para quem não sabe, NTNB é nota do Tesouro Nacional. E o tracinho B indica a série. A série B indica que esse título de dívida emitido pelo governo é corrigido pelo IPCA, tá? Que é o índice oficial de inflação adotado hoje na nossa economia. Eu acho que em termos de nome melhorou, né? Ainda mais ficou um nome mais palatável aí, né? Do que uma Mais bonito, superletrinha né? Uma que roupagem mais é, bonita, né? isso, exatamente. Mas aí a questão é melhor ou pior, eu acho que acho que vale essa reflexão nossa aqui agora, está muito mais no contexto de cada pessoa, de cada investidor, do perfil de risco, né? E eu queria trazer um ponto muito importante aqui, até fazendo um jabazinho aqui da nossa atividade, né, como planejador financeiro. Nas conversas que eu tenho diariamente, provavelmente o Wander, o Ricardo, né, quando vão atender os seus clientes, na elaboração do planejamento financeiro, nós fazemos uma anamnese, procuramos entender o momento da pessoa, os objetivos, e a gente entra numa questão ali de percepção da pessoa em relação a quanto ela precisa ter de reserva para aquele momento que ela for parar de trabalhar ou não conseguir mais trabalhar ou for impedida de trabalhar, porque você tem várias situações que podem acontecer que você não está prevendo para essa situação, como é que você se prepara? O quanto que eu preciso ter?
O que a gente sabe que tem é boleto, né? Que chega todo mês, né? Das questões mais básicas possíveis, né? Conta de água, luz, telefone, você precisa se alimentar, você precisa se transportar, se possível ter um lazer seria muito bom, né? Então essas contas básicas todo mundo tem, aí você pode ter em maior nível ou menor nível, dependendo da complexidade do seu padrão de vida. Enquanto você está gerando renda, ok, né? É um desafio, mas você está com capacidade plena de geração de renda. A questão é quando eu paro, porque eu planejei a parada, porque quando eu aposentar uma certa idade, eu fiquei impedido, enfim, quanto eu preciso ter? Então, nesse aspecto, eu acho que um ponto importante para a gente trazer aqui é você precisa ter alguém para te ajudar com isso. Provavelmente o site do Tesouro Direto, instituições financeiras, corretoras, a internet ou o chat GPT aí pode ajudar você a fazer uma conta de quanto você precisa ter na longevidade ou na aposentadoria, mas com certeza um profissional habilitado, né, como nós, pode te ajudar muito nessa avaliação e nessa apuração de quanto você precisa ter de reserva. Então, na minha Rogério, opinião aqui, vou falar. Então, só concluindo aqui, na minha opinião aqui, essa questão dessa nova alternativa, acredito que para muitas pessoas deve atender, tá? Por uma questão de acessibilidade e também de custo, né? E de facilidade no entendimento, tá? Então, só que dando minha contribuição em relação a essa pergunta, se é melhor ou pior, acho que depende muito de caso a caso. Fala, Vander. não, eu acho que o título vem para aproveitar um momento muito bom da parte do crescimento das pessoas com acesso ao Tesouro Direto, né? Como a gente sabe, como a gente já viu em outros modelos, no é o caso da poupança, por exemplo, as pessoas têm um conhecimento mais fácil e acessível de um modelo como esse. Então, o Uhum. título vem para aproveitar um momento que os números que o Rafael trouxe foram sensacionais. A gente praticamente dobrou em um curto período de tempo as pessoas que são usuários desse modelo de investimento. Mas não, esse crescimento não necessariamente significa que as pessoas estão adquirindo educação financeira para usar isso a seu favor. Então, eu concordo, eu vejo esse número como algo muito importante em relação às pessoas criando uma cultura de investimento, mas isso não necessariamente se traduz em uma cultura adequada de investimento, né? Tanto é que um dos pontos mais importantes para mim foi o que o Rafael trouxe em relação à correção do valor no momento de usufruto, né? Que é só a correção pela inflação sem a possibilidade de um ganho real. Então, quando você não tem essa possibilidade de ganho real, você fica refém em dois sentidos. Primeiro, será que a inflação, no momento da sua aposentadoria, a inflação oficial, será a sua inflação pessoal? Você não precisaria de mais? E segundo, você pode deixar muito dinheiro na mesa, porque se você vai receber aquele valor por 20 anos, corrigido apenas pela inflação, qual que é o potencial de capital que você está deixando no jogo por não ter essa educação financeira na hora de fazer a escolha? Então, são pontos importantes que aí sim, o que o Rogério trouxe de ter um planejador do lado, vai te ajudar a tomar a melhor decisão considerando o seu cenário e seus projetos. Uma Exato. coisa só E, que eu queria complementar aqui, acrescentando um pouquinho para contribuir, é, o Rafael colocou lá na apresentação, não sei se ficou bem em destaque para as pessoas prestarem atenção, mas a questão da herança, né, da sequência, né? O que acontece? Como é uma NTNB, provavelmente deve seguir as mesmas regras de hereditariedade da NTNB, como se a pessoa tivesse esse investimento, falecesse, e os herdeiros vão receber essa, né? Então, tudo isso vai estar sujeito às tributações de herança, o ITCMD, advogados e inventário e tudo mais. Enfim, as pessoas que vão receber essa herança, elas vão estar sendo tributadas de uma forma bastante grande. Então, isso talvez tire esse poder de, vamos falar assim, receber, como acontece com a Previdência, no prazo aí de 30 dias, receber já essa parte da herança. E também uma questão que não ficou muito claro, talvez, para as pessoas entenderem, é que como as pessoas estão comparando um pouco essa renda a mais com uma aposentadoria, como se fosse assim, o governo
não dá uma aposentadoria adequada no INSS. Então, é uma forma de eu conseguir um complemento, o próprio governo me ajudar a complementar isso daí. Só que, por exemplo, se a pessoa fizer essa opção, quando passar do período de acumulação para o período de receber a renda, e ela vier a falecer, quer dizer, como é que funciona essa questão? Além da questão hereditária, como é que funciona? Não sei se existe alguma questão específica em relação a isso. Se há alguma perda, algum deságio, enfim. Não sei se alguém É, saberia essa resposta. Claro, claro. isso na verdade. Você quer responder, Rafael? Claro, claro. É até simples. Na verdade, apesar da gente chamar de renda a mais, isso é um título. Uhum. Então, no momento em que a pessoa estiver no momento do recebimento desses recursos, na prática ela tem um montante e todos os meses vai ser resgatado um pedaço desse título. Se essa pessoa vier a falecer e esses recursos vão entrar em inventário, de forma normal como qualquer outro investimento, e o montante que ela ainda tinha dentro desse título é o que vai entrar e vai ser disponibilizado para o processo de inventário. Então, na prática, o Renda Mais vai funcionar como processo de inventário e como um bem, um ativo da pessoa, como qualquer outro investimento. Exatamente. Ele, por exemplo, como uma ação, tá? Ele está numa custódia. Então, ele não é como um investimento que tem que ser resgatado para ser transferido para os herdeiros de acordo com uma legítima ou de acordo com um testamento, tá? Ele, ele simplesmente pode ser a custódia, a fração dela ser transferida para os novos beneficiários, seja em período de acumulação ou seja em período de rendimento, nesse fluxo de pagamentos que ele proporcionar, né? De qualquer forma, a gente vê que tem uma certa complexidade, né? E até um ponto que o Wander comentou aqui muito interessante da estatística, né? Estatística é sempre bom a gente analisar, né? Eu sou meio suspeito porque eu sou matemático de formação, mas a estatística traz uma leitura melhor das coisas, né? E a leitura que o Wander colocou aqui é o aumento, a informação que o Rafael trouxe, mas o Wander destacou, né? O aumento em pouco tempo da quantidade de pessoas e do volume, e até me chamou a atenção de desproporcionalidade, né? Você aumentou, em termos de quantidade de pessoas, 52 vezes, em termos de volume, ele quase triplicou. Isso você faz pela média ponderada, pelo valor médio ali dos participantes, né? Então, você teve uma mudança nos participantes. Aumentou muito o número de participantes, né? 52 vezes, desde o início. O padrão desse participante também mudou muito o perfil. Por isso, daquela questão. Isso depende do nível, do momento de cada pessoa, nessa escolha, e se de fato aqui você tem acesso a um planejador financeiro, isso pode te ajudar bastante nessa análise, não só no momento de investir, mas na estratégia de constituição de reserva, nesse caso aqui que a gente está falando, aquela reserva que é para longevidade, para o longo prazo, né? É, e para a gente não ter viés também, a gente tem que ter uma certa clareza aqui em relação à previdência. Vamos supor que você tem uma previdência que tem um pouco mais de risco aí, né? Ele vai te dar mais rentabilidade, o retorno acumulado, o crescimento dessa reserva nesse período aí longo, acima de 5 anos principalmente, a possibilidade de ter uma acumulação maior é maior do que esse título, tá? No entanto, na questão da sucessão, quem recebe esse valor dessa sucessão, ele pode não receber no momento bom, tá? Vou fazer um exemplo aqui. A pessoa que teve a boa intenção de constituir uma reserva para ela de longevidade e optou por um perfil de risco com mais composição em ativos de longo prazo, em ações, por exemplo. E acontece a sucessão no momento a partir do momento que ele fez até o momento que a sucessão ocorreu, que não foi favorável para esse tipo de alocação. Então, a gente tem que esclarecer que isso é uma possibilidade de ocorrer. Quem recebe, aí tem outra complexidade. Se essa pessoa que recebe, ela tem condição de manter nesse perfil de investimento, ela vai recuperar, isso não há dúvida, né? Mas se ela não tem condição, ela não consegue mais recuperar esse diferencial, tá? Eu acho que fica um pouco difícil aqui, talvez, visualizar essa colocação que eu estou fazendo aqui, né?
mas eu acho que vale a pena. Quero destacar aqui, então, essa certa complexidade, não que a gente esteja aqui para complicar, mas a gente tenta trazer todos a amplitude das situações, né? E acho que o principal aqui, então, foi a gente esclarecer que existe essa nova emissão do Tesouro Nacional, né? Quais as características, como funciona, e fazer comparações com alternativas correlacionadas, que é de longo prazo, né? Eu não sei se Ricardo, Wander, tem mais alguma questão que vocês gostariam de refletir aqui junto com o Rafael, ou repercutir, como dizem os jornalistas, né? É, Não, eu já. da minha parte não. Da minha parte mais é agradecer ao Rafael mesmo por todo esse conteúdo que ele compartilhou, por toda a lógica que ele criou, ficou bastante claro essa comparação. Primeiro da característica, né, dessa aplicação, e depois da comparação com a Previdência para ajudar as pessoas que estão assistindo a ter mais informações para poder tomar decisões. Tem alguma coisa, Ricardo, adicional ou não? Não, agradecer a excelente apresentação do Rafael, bastante elucidadora, bem detalhada, inclusive pontos bastante importantes. Acho que as pessoas que tinham alguma dúvida agora esclareceram totalmente, tá bom? Obrigado, Rafael, e a todos aí. Rafael, antes do Wander iniciar aqui, é, as portas são abertas aqui do canal Planejamento para você, né, para outros executivos da FIDUC, contribuir com essa jornada aqui do entendimento, desenvolvimento da cultura do planejamento financeiro, né? Perfeito. Obrigado pelo convite, pessoal. E se esse conteúdo fez diferença para você, se isso te ajudou a ter mais noção sobre essa nova modalidade de investimento e a comparar isso também ao modelo de previdência, curte aqui essa publicação, segue o canal. Todas as pessoas que estão aqui falando sobre esse tema estão disponíveis para você, para ajudar, para tirar dúvidas. É só deixar um comentário aqui no vídeo que nós respondemos. E se você acha que esse conteúdo pode fazer a diferença na vida de alguém, encaminhe esse vídeo também, porque quem faz o bem atrai o bem, não é, pessoal? Então, compartilha com pessoas que possam estar pensando na aposentadoria, possam estar pensando em investir nessa nova modalidade. Quem sabe esse conteúdo pode ajudá-los. Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado a você que está assistindo, obrigado, Rafael, obrigado, Ricardo, obrigado, Rogério, e nós nos vemos na próxima. Até mais!